Tiana ajuda o outro. E vai, Corinthians. Sobre Moscardo, sobre, enfim, negociações, o que o Corinthians ainda pode apresentar e apresentações também no timão, Lili. Pois é, Mari, um beijo para você, bom dia aí para todos do estúdio, ao Fã de Esporte. Nós estamos aqui no CT Joaquim Grava, porque daqui a pouco os portões serão abertos para a imprensa. Hoje é a apresentação oficial do lateral esquerdo Hugo, que pertencia ao Goiás e que assinou um pré-contrato com o Corinthians ainda no meio da última temporada com o presidente Duílio Monteiro Alves. Então ele vai falar pela primeira vez com a imprensa, enquanto o Corinthians segue firme no mercado, né? Já apresentou esses 4 jogadores, o Félix Torres está quase chegando no Brasil, né? Tem um imbróglio aí envolvendo a chegada dele. Ele é atleta do Corinthians. Tudo já foi resolvido, mas aí o avião que ele viria para cá teve um probleminha, não pôde embarcar. Portanto, atrasou um pouquinho, mas ele vai chegar. Calma aí, torcedor corintiano. Além disso, o Corinthians está de olho nesse que joga o futebol turco no Besiktas. Pois é, ele está no mercado, o Grêmio também está de olho. O desejo do jogador de 31 anos é jogar na Premier League. Portanto, o Corinthians reconhece que é uma negociação difícil. Se surgir um convite na Premier League, ele deve ir mesmo para a Europa. Mesmo assim, o Corinthians está tentando aí uma proposta para oferecer ao atleta. Quem sabe, se ele aceitar, possa vir jogar com a camisa do Corinthians, porque o Corinthians busca um jogador de peso, um nome de impacto para essa temporada, depois da negativa aí, na tentativa de trazer o Gabigol. Então, o foco do presidente Augusto Melo é trazer um jogador de peso, de impacto para 2024. Além disso, o Corinthians ainda busca um lateral direito, mais um meia e, além de um centroavante, um ponta também. Sobre a situação do Moscardo, parece que vai se resolver, parece que o PSG vai assinar aí um pré-contrato para ficar com ele, para acalmar um pouco os ânimos depois do Augusto Melo ter dito que se não fosse assinado antes da cirurgia, o Moscardo teria que voltar para o Corinthians. É muito noticiário aqui do Timão, eu volto ao longo do Sport Center. Arrumar meu cabelo? O que foi? Vai, Corinthians. Ah, vai falar de Corinthians agora? Vai Corinthians! Opa! O que é isso aí? De novo? Menezes, Mano Menezes. Cuidado, Ronaldo Giovanelli. Você não sabe se tem alguma outra câmera aqui por trás te espionando, porque no Corinthians agora sim, né? Sempre uma novidade. Olha essa câmera. É, de olho no teu celular aí, Ronaldo. Será? Vamos falar do Corinthians que renovou o contrato, gente. Gustavo Mosquito fica no timão até 2026 e ainda vive a expectativa de anunciar mais reforços. Essa câmera aqui. 9 dias é o que falta para tudo começar para valer. O Corinthians versão 2024 e todas as suas mudanças colocadas em campo. O primeiro capítulo de uma nova história, o primeiro ao lado da torcida. Desafios que são apoiados em uma semana inteira de trabalho com concentração total. Os jogadores e a comissão técnica ficaram todos os dias, inclusive, hospedados no CT Joaquim Grava. Entrosamento tático e técnico que será colocado à prova no próximo domingo, em jogo-treino contra a União São João de Araras da 3ª Divisão do Estado. Isso antes da estreia do Campeonato Paulista. Para o jogo, que é mais uma oportunidade do técnico Mano Menezes esboçar ideias do que qualquer outra coisa, a intenção é contar com todos os reforços para a temporada 2024. Pelo menos a maioria deles, os que já estão integrados ao elenco. Os meio-campistas Ranielli e Rodrigo Garro, além dos laterais Palácios e Hugo. Hugo, uma revelação do campeonato pelo Goiás, aliás, só foi confirmado oficialmente ontem. Mais nomes estão chegando e o Corinthians não deve demorar para anunciar, não. A expectativa do Corinthians é confirmar mais 2 reforços ainda até o final de semana. Gustavo Henrique, zagueiro, revelado pelo Santos com passagem pela Europa e Flamengo, o equatoriano de 27 anos virou uma novela, não pela negociação, que já está certa, mas porque... O Corinthians, esse tem ajudado a gente nesse período sem bola, né? Tem ajudado a gente aqui. Todo dia tem notícia. O Hugo, Ronaldo Giovanelli, enfim, vai ser anunciado. E aí causa uma certa estranheza, ok, que ele vai ser apresentado, ele já foi anunciado, ele vai ser apresentado, vai para a coletiva de imprensa, e aí causa uma estranheza porque ele foi o primeiro reforço e vai ser o último a falar. Tudo bem que ele é da gestão do Duílio, mas na própria coletiva de imprensa do Augusto Melo, ele não citou Hugo em momento algum.
Hoje, enfim, nós vamos ouvir esse personagem e reforço do Corinthians. Será que foi negócio de papelada, essas coisas? Porque eu só posso me atentar a isso. Se foi papelada, se faltou mais alguma coisa. Eu sei que ele já estava treinando, mas eu não acho que é... Ou se ele não agrada essa nova diretoria, o próprio técnico. Não sei, eu estou tentando entender por que tanta demora. É, porque essa demora a gente não entendeu por quê. Se foi papelada, se faltou alguma coisa. Ou se a nova diretoria não gosta dele. Eu espero que também não goste do Mano. Ou quer dizer, que converse com o Mano, né, para fazer uma mudança. Então, pode ter sido também, mas é uma boa. Agora anunciar o Mosquito também, que renovou, que é um grande jogador, teve uma lesão aí que o Joaquim teve trabalho para cuidar desse menino, mas ele volta firme, forte. Esse gol que fez o Hugo aí foi contra quem, esse gol aí? Foi contra São Paulo, bebê? Que golaço, hein? Deixa eu ver. Deixa eu ver de novo. Olha aí, ó, pelo menos já tem um DVD. Ah, eu lembro desse gol aí. Vixe Maria. Os DVDs na sua época eram curtinhos assim? Hã? O DVD na sua época era curtinho assim? Bom, agora na minha época era mais difícil você vender o DVD, né? Agora hoje um jogo desse aí o cara vai para o Zenit. O Zenit acho que vai até sem DVD, né? Virou, parece que o negócio lá tá meio assim, mas a gente está acompanhando imagens aí. Hoje, então, o Hugo, enfim, sendo oficializado, né, como novo reforço do Corinthians, falando. Estou ansiosa para ouvir o Hugo. Temos aqui, ó, bem-vindo. Ele, eu reforço, é o primeiro reforço do Corinthians, mais da gestão passada, da gestão do Duílio. O Mosquito renovou, é um personagem, rapidinho antes do Duílio, a importância do Duílio nesse esquema de jogo, pensando no Mano Menezes. No Mosquito, eu falei Duílio, né, gente? Hoje tá ótimo. Mosquito, no esquema do Mano Menezes, pode entrar muito ali para o lado direito, como ele tem feito, com velocidade. Algumas vezes ele coloca o Wesley, ele demorou algumas vezes para colocar o Wesley, que também é outro jogador que tentava fazer uma fumaça. Muitas vezes ia para a direita, cortando para dentro, ia para a esquerda, cortando para dentro. Então acho que é nesse esquema, mais de contra-ataque, jogando pelas laterais. E aí, agora sim, o Duílio se manifestou, o Duílio foi abrir um boletim de ocorrência por conta, né, de todo o noticiário que nós estamos destacando aqui de ontem para hoje. Acharam equipamentos de espionagem lá na sala do presidente do Corinthians, embaixo da... Beijo para você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Daqui a pouquinho a imprensa será liberada a entrar na sala de coletiva, porque o Hugo, lateral esquerdo, que fez a última temporada pelo Goiás e que agora é atleta do Corinthians, vai falar pela primeira vez com a camisa do Corinthians, né? Muitas perguntas serão feitas para ele veio para ocupar uma posição que foi muito questionada na última temporada, né? A lateral esquerda, chega também ali para disputar espaço com Diego Palacios, que já foi apresentado também. Portanto, é isso, só para lembrar o fã de esporte que ele chegou sem custos de transferências, né? Porque ele tinha contrato com o Goiás até dia 31 de dezembro, então no meio da última temporada ele já assinou um pré-contrato, foi escolha ainda da gestão do Willian Monteiro Alves com a aprovação do Mano Menezes e é mais um reforço aí para o Timão. Timão que está forte no mercado, quer contratar pelo menos aí mais 5 jogadores, está de olho em um centroavante, um ponta também. Também tem que trazer um lateral direito, porque hoje o titular absoluto é o Fagner. A outra opção seria o Rafael Ramos, que já não vinha sendo aproveitado e o contrato dele vai até junho deste ano. Aí a outra opção seria o Léo Maná, subindo da base aí para reforçar a equipe, mas o que eu consegui apurar é que o Corinthians está no mercado atrás de pelo menos mais um lateral direito, mais um meia, porque com a saída do Renato Augusto o Corinthians perdeu muito, então agora tem as opções de Matheus Araújo e o Rodrigo Garro, novo contratado, mas o Corinthians quer pelo menos mais um meia de criação, além de 2 jogadores ali na linha de frente. Um desses jogadores seria o Aboubakar, pois é, atleta camaronês da seleção de Camarões, que joga no futebol turco, no Besiktas. E aí ele foi oferecido ao Timão, avaliação toda feita ali pelo Cifute. O Corinthians quer contar com ele, sabe que é bem difícil no mercado, o Grêmio está na jogada, o Aboubakar tem o desejo de jogar a Premier League, então, portanto, se pintar um convite aí para jogar no futebol europeu, ele pode optar em ir para lá. Mesmo assim, Corinthians segue
firme deve formalizar uma proposta para tentar trazer esse jogador. Até porque, depois da negativa do Gabigol, o Augusto Melo tem o objetivo de trazer um jogador de impacto para essa temporada, né? Um jogador de nome que possa ajudar o Corinthians em 2024. Então é isso, mercado muito movimentado para o lado do Corinthians, que nos próximos dias vai apresentar os seus novos contratados. Hoje é a vez do Hugo. Lembrando que Félix Torres está a caminho, ele deve chegar aí nos próximos dias e também ser apresentado como uma nova contratação do Alvinegro. Mari. Gosto muito da ideia do Aboubakar, hein? Ou seja, se o Corinthians também segue quente no mercado, teremos muito Lili Nascimento ao longo desse mês ainda no Sport Center. Falando em reforços e muito movimento, obrigada, viu, Lili? A gente ontem, até com a própria Lili Nascimento, a gente mostrava algumas apresentações no Santos. E o Santos segue apresentando reforços mais... O Augusto Melo, ele quer uma contratação, aquela de peso, aquela que o torcedor vai olhar e vai falar, caraca, é esse cara aqui para resolver o problema do ataque, principalmente do Corinthians, porque é onde agora a fragilidade mora. Você acredita que o Aboubakar pode ser esse jogador? Tenho algumas dúvidas, e lembrando que no caso do Vincent Aboubakar, o movimento é o contrário, né? Como a Lili falou, ele foi oferecido ao Corinthians, como foi ao Grêmio, o Grêmio não levou adiante. Empresários, os mesmos intermediários que o representam no Brasil, enxergaram na lacuna do Luis Soares a possibilidade do camaronês ser encaixado no Grêmio, não vai acontecer. Como a Lili falou, o Cifute está analisando e o Augusto Melo, embora queira um nome de impacto, tem dado muita voz às análises do departamento que ele está reforçando. O Mano Menezes também tem que ser muito ouvido. O Mano comandou o Aboubakar no Al Nassr, antes do Al Nassr virar o time do CR7, o Al Nassr foi time do Mano Menezes, isso no meio da pandemia. E o Aboubakar foi centroavante do Mano, então ele sabe de quem se trata. É preciso analisar 3 aspectos quando se fala de um jogador desse porte, desse gabarito, e é um jogador de Copa do Mundo. Vamos lembrar que o Brasil perdeu para Camarões na última Copa, 1-0, gol de quem? Dele, do Aboubakar, né? 3 aspectos. O aspecto financeiro, e é um jogador de nome internacional. Qual seria o tamanho desse pacote para o Corinthians? Segundo, o aspecto comportamental. Que tipo de comprometimento um jogador com esse currículo vai ter para chegar no Brasil? Ele vai enxergar aqui como um lugar de fim de carreira? Um lugar onde ele vai jogar fácil porque ele é um jogador de nível europeu? 31 anos. 31 anos? Ou é um cara que vai enxergar aqui como um desafio importante para ele? Tudo isso tem que ser observado com quem o conhece, por isso o relato do Mano é muito importante. E claro, a avaliação técnica. E a gente está vendo gols do Aboubakar. Tecnicamente, domínio de bola, definição de jogada, ele é muito técnico, ele é um centroavante de ótima definição, de muita qualidade. Mas ele é um jogador mais pesadão, ele raramente sai da área, percorre pouquíssimos espaços. Quando a gente olha para o perfil do time do Corinthians, o próprio Yuri Alberto é um jogador de muita movimentação, né? Que não entregou técnica na última temporada, mas é um cara de muita movimentação. O Aboubakar é um cara mais paradão, a bola tem que chegar demais para ele guardar. Então acho que tem que ser analisado tudo com muita cautela. Ele é um grande jogador, ele tecnicamente, claro que pode aportar coisas interessantes ao time do Corinthians, mas eu acho que a análise tem que ser bem mais ampla. E acho que o Corinthians está certo em tratar com muita cautela essa oferta. Se julgar interessante e avança, eu teria algumas dúvidas, especialmente em relação ao olhar desse tipo de atleta para o futebol brasileiro. O que é que o futebol brasileiro representa para jogadores desse nível, desse currículo, a essa altura da vida? Eu acho isso crucial. Não dá para nenhum clube brasileiro contratar jogador que vem aqui a passeio, que vem aqui achando que é maior do que o cenário. E isso o Corinthians tem que ter muito claro qual é o olhar do atleta para esse momento. E aí, André, pode ser esse nome de impacto? Eu tenho as mesmas dúvidas do Gustavo e acho que nesse caso, porque há uma fonte de informação quase que incomparável em termos de valor, né? Em termos de importância, que é o Mano ter trabalhado com ele durante um período da sua carreira. O Mano conhece o Aboubakar. O Mano é o cara que pode dizer traz ou não traz. A gente não sabe direito se isso é apenas a notícia de um jogador oferecido por um grupo de empresários ao Corinthians e o Corinthians está dando uma olhada, observando para ver se é uma coisa que faz sentido ou não, ou se é uma procura dentro daquilo que está disponível, independentemente de como as coisas são feitas, quem fala com quem que procurou quem, né? Se o Corinthians está seriamente investido na ideia de contratar esse jogador. De um lado ou de outro, seja o que for, o depoimento do Mano, que o conhece, e quem é que pode falar que conhece o Aboubakar? Né? Porque
naquilo que o Gustavo disse em relação aos aspectos que precisam ser observados, existe um fator do desconhecido muito sério, né? Muito importante quando se trata de um jogador que joga na sua seleção, a gente o conhece, joga na Europa, mas não num grande centro, e poderia vir ao Brasil aos 31 anos com ideias que talvez não sejam aquelas que têm como prioridade os interesses do clube que o contrata. Então, o Mano vai poder falar, se o Corinthians realmente quiser se aprofundar nessa contratação, se vale a pena ou não. Rapaziada, eu confesso a vocês que eu tô com um pé atrás não, tô com os 2 pés atrás sobre o Abubakar, pessoal. É um bom jogador, todo mundo tá cansado de saber isso, mas o que importa é o extracampo, pessoal. Pô, até que enfim o Corinthians esvaziou o ambiente, agora são peças novas, aí chega um cara problemático pra atrapalhar o elenco. Tem coisas que é melhor perder do que achar, pessoal. Eu espero, falar a verdade, mano, às vezes eu quero o Abubakar e às vezes não. Eu indeciso. Eu quero saber de você. Você queria o Abubakar no Corinthians, mesmo com todos os problemas com o extracampo dele? Comente aí, use o espaço de comentário para dar a sua opinião. Não esquece daquele like, hein? Fortalece aí com like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Pessoal, um forte abraço. Tamo junto e vai Corinthians.